Bom dia, a paz do Senhor para todos. Hoje voltamos a apresentar nossas reflexões sobre Deus. Esperamos, com a sua graça, expressar nossa fé no Ser Supremo, numa linguagem que todos possam entender. Deus existe, independentemente de provas ou comprovações. Se você crê ou não crê, Ele existe. Se não crê, Ele existe da mesma forma. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Bem, nós vamos continuar refletindo sobre Deus. O ser humano sempre teve a ideia da existência de um ser superior, como já vimos em relação a povos bem primitivos. Para os que creem no Deus revelado nas Escrituras, há um desejo até inconsciente de entender a pessoa do Ser Supremo, Criador de todas as coisas. É uma busca que jamais será satisfeita no plano humano, pois a mente finita jamais abarcará o significado daquele ser que é infinito. Figuras de Deus, retratos, pinturas na arte não conseguirão demonstrar quem é Deus. Imagens de escultura já foram fundidas numa imaginação tão distante de Deus quanto uma gota é distante do oceano, quanto o Oriente está distante do Ocidente. No entanto, podemos ter uma ideia, mesmo imperfeita, da natureza de Deus, através do que a Bíblia nos mostra como sendo seus atributos. Segundo Bancroft, a natureza de Deus se revela pelos seus atributos. Precisamos ter cuidado de não imaginá-los como sendo abstratos, mas como meios vitais que revelam a natureza de Deus. Outro teólogo afirma que os atributos de Deus são as características distintivas da natureza divina, inseparáveis da ideia de Deus e que constitui a base e apoio das suas várias manifestações às suas criaturas. Chamamo-los de atributos porque somos compelidos a atribuí-los a Deus como qualidades ou poderes fundamentais ao seu ser, a fim de dar um relato racional de alguns fatos constantes na autorrevelação de Deus. Nesta reflexão, nós desejamos adotar duas categorias de atributos de Deus, conforme os fazem muitos estudiosos da teologia. Primeiro, atributos naturais. Repito, atributos naturais ou imanentes e atributos morais de Deus. Vejamos o que significam esses atributos. Primeiramente, vamos falar sobre os atributos naturais. São também chamados por certos teólogos de atributos absolutos ou imanentes, os quais se referem ao ser interior de Deus, envolvido nas relações de Deus consigo mesmo e pertencentes à sua natureza, independentemente de sua conexão com o universo. Outro autor chama esses atributos de atributos incomunicáveis de Deus, isto é, atributos que Deus não compartilha ou comunica a ninguém. Vejamos então alguns desses atributos naturais de Deus, absolutos de Deus. Primeiro, a sua vida. A vida de Deus é a sua atividade de pensamento, sentimento e vontade. É o movimento total e íntimo de seu ser que o capacita a formar propósitos sábios, santos e amorosos e também executá-los. Outro autor diz que a Bíblia revela a vida de Deus de modo claro e insofismável. Diz a Bíblia que Deus não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo
é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas, conforme está escrito em Atos 17, 25. Ele, portanto, é a fonte da vida e tem vida em si mesmo. O Pai tem a vida em si mesmo, diz o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 26. Diz ainda o profeta Jeremias, ele mesmo é o Deus vivo. Não é? Também diz a Bíblia, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, diz Paulo aos Tessalonicenses 1:9. O próprio Jesus disse, eu sou a vida, João 14:6. Os homens, em sua condição natural, atingidos em seu ser pelo germe do pecado, não podem crer em Deus de modo pleno. Está escrito, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. E existe ainda os que não têm o bom senso espiritual, os quais negam a existência de Deus. Não é? Todos os seus pensamentos, diz a Bíblia, todos os seus pensamentos desses homens são não a Deus. Salmo 10, versículo 4. Mas Deus existe. Deus existe independente da crença, da incredulidade dos homens naturais. A vida de Deus, ou o fato de Deus, é algo que é percebido através de muitas evidências. Enquanto o nécio, em sua ignorância ou em seu orgulho, diz não há Deus, diz a Bíblia, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. De acordo com Horton, a Bíblia não procura oferecer-nos qualquer prova racional quanto à existência de Deus. Pelo contrário, ela já começa tomando a sua existência como pressuposição básica. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus existe. Ele é o ponto de partida. Deus existe. Sua vida é fato inquestionável. A fé. Só os ateus ou os agnósticos questionam a existência de Deus. Então, a vida de Deus refere-se à sua existência própria. Em segundo lugar, outro atributo próprio de Deus, que não transfere a ninguém, é a sua espiritualidade. A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é algo mais que uma condição de existência, como o espaço ou o tempo. Ele não só existe, mas também age. Ele é agente, é ator, é ser vivo, é o espírito de vida. Diz Bancroft, Deus, sendo espírito, é incorpóreo, invisível, sem substância material, sem partes ou paixões físicas e, portanto, livre de todas as limitações temporais. Assim, Deus não pode ser apreendido pelos sentidos físicos, mas antes pelas faculdades da alma, vivificadas e iluminadas pelo Espírito Santo. Está escrito, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. No Antigo Testamento, Deus proibiu a fabricação de imagens de esculturas, de ídolos, pois jamais alguém o viu. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 a 20. No Novo Testamento, o ensino sobre Deus demonstra que Ele é espírito incorpóreo e que não pode ser apreendido pela visão ou por qualquer outro sentido humano. Está escrito, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra,
determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Atos 17, 24 a 29. Então, Deus não pode ser representado por figuras humanas. Ele é Espírito Divino. Assim, espero que você, com essas reflexões, possa abrir o seu entendimento, sua mente sobre a existência de Deus. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Espaço Jovem. Bom dia, paz do Senhor! Durante os últimos dias, falamos muito sobre identidade cristã, que de fato é termos as características de Cristo. Um jovem com identidade precisa ter sua vida pautada por algumas atitudes. Primeiro, a leitura da palavra, que é a chave para quem quer chegar ao céu. Em segundo, uma vida de oração. Mais do que nunca, temos visto que orar é preciso. E por fim, precisamos viver em compromisso com Deus, buscando a santificação e nos afastando daquilo que pode manchar a nossa identidade. Por isso, jovem, tome uma posição e decida resgatar e viver a sua identidade com Cristo. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. O que será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz pra merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado? Se Ele me conhece como ninguém mais, se Ele sabe tanto quem eu sou, como pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu Filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando Ele olhou pra mim. Aleluia. Se Ele me conhece, se Ele me conhece como ninguém mais,
Se Ele sabe tanto quem eu sou, como pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu Filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando Ele olhou pra mim. Oh, aleluia. Quando Deus olhou pra mim, quando Deus olhou pra mim, Ele viu Jesus, Ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, Ele viu Jesus, Ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, quando Deus olhou pra mim, Ele viu Jesus, Ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, Ele viu Jesus, Ele viu a cruz. Ele viu o sangue do seu Filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando Ele olhou pra mim. E atenção para a nossa agenda esse fim de semana. Hoje à noite, culto de integração em Encontro das Águas, que faz parte da UMADEP Setor 9. Amanhã, às 14h30, reunião com coordenadores e líderes de mocidade no Templo Sede. Por hoje é só, fiquem com Deus, um abençoado final de semana e até o próximo sábado aqui no nosso Espaço Jovem. Fonte de vida. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Jornal. Bom dia, paz do Senhor. Começa agora mais uma Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje.
A Assembleia de Deus no Paraguai tem novo presidente da convenção. Projeto Férias para Jesus tem resultados surpreendentes. Já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Trabalho missionário da DEPAR envia relatórios. No último domingo, no culto de missões, foi apresentado o relatório de trabalho missionário desenvolvido pela DEPAR em países estrangeiros. Um breve relatório, ilustrado por fotos, mostrou o que Deus está fazendo em Nueva Jerusalém, no Paraguai. Ali está o casal Cristiano Urbano e sua esposa, a missionária Evódia, que estão realizando um grande trabalho. Quando chegaram lá, havia cerca de 12 pessoas congregando-se na igreja local. Após quase um ano de trabalho, Deus tem dado crescimento e já se reúnem cerca de 60 pessoas. Recentemente, o missionário foi chamado para visitar uma família a 1h30 de veículo, num lugar de difícil acesso. Ali chegando, encontrou uma senhora que não andava e não enxergava. Após a oração de fé, ela foi curada e passou a andar e a enxergar. Houve grande alegria naquela família e outras pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Graças a Deus pelo trabalho missionário mantido pela Assembleia de Deus em Parnamirim, além de Nueva Jerusalém, há um campo em São Lourenço e em Capiatá, também no Paraguai. Em Portugal, há uma frente missionária no continente europeu. Nova equipe de trabalho no Departamento de Missões da DEPAR. No último culto de missões, foi apresentada a nova equipe do DEMIP, sob a liderança do pastor Maurício Leite. São irmãos que amam o trabalho de evangelização e se dispõem a ajudar a obra do Senhor nos trabalhos de evangelização. Foi feita oração por pessoas que irão interceder pela evangelização nas ruas adjacentes ao Templo Sede. Escola Teológica da DEPAR tem curso de convalidação. Em curso intensivo, a Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, sob a direção da professora Régia Carvalho, realiza mais um curso de convalidação de diploma de teologia, a ser reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura em convênio com a Faculdade de Administração, Ciência e Tecnologia da Assembleia de Deus no Brasil. Cerca de 30 alunos têm aulas intensivas, visando a reciclagem necessária para o reconhecimento de seus diplomas do curso de bacharel pelo MEC. São aulas de nível superior, em que a discussão de temas permite melhorar os conhecimentos e aprofundar o senso crítico dos que já concluíram o curso de bacharel em teologia. Dirigentes reúnem-se com novos convertidos. Os dirigentes de congregação da Assembleia de Deus em Parnamirim reunir-se-ão com novos convertidos no próximo domingo. Será um momento de caráter espiritual e também de integração e confraternização entre os novos convertidos, com a liderança de cada congregação. O trabalho de novos convertidos na DEPAR tem sido referência para igrejas no Brasil, em Pernambuco, na Bahia e em Santa Catarina. O modelo de discipulado da DEPAR já foi adotado, com ótimos resultados para o crescimento da igreja. O índice de permanência de novos convertidos na DEPAR é de mais de 74%. A Assembleia de Deus no Paraguai tem novo presidente da convenção. No último dia 16, a Assembleia de Deus de La Gracia, que faz parte da obra missionária da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, realizou eleição para a presidência da convenção e da diretoria executiva. Foi eleito o pastor Alejandrino Oliveiros, que dirige a igreja em São Estanislau. Oremos pela nova liderança daquela missão. Projeto Férias para Jesus tem resultados surpreendentes. No último culto de missões, no domingo, dia 17, jovens que foram ao projeto Férias para Jesus deram seus relatórios auspiciosos. A jovem Midian, que atuou na área de Novo Mundo, distrito de Areis, relatou sua experiência, onde pessoas aceitaram a Cristo. O jovem Tiago também deu relatório de sua experiência no distrito de Maretas, onde atuou na evangelização com as 3 colegas e jovens daquela igreja.
Ao final, 65 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. No total, houve 190 decisões em todos os trabalhos das equipes do Férias para Jesus. Acabamos de acompanhar mais uma visão panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Bem, meus caros irmãos, meus amigos, telespectadores do Fonte de Vida, louvo a Deus pela vida de vocês, pela sua audiência, prestigiando esse programa. E mais uma vez quero orar por todos. Querido Deus, nosso Pai, nesse momento agradecemos a Ti, Senhor, pela bênção de poder transmitir uma mensagem, Senhor, para os nossos queridos amigos e irmãos neste horário. Abençoa todos os seus lares, suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. O que foi que ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu filho amado.